Primeiras entrevistas que eu fiz aqui em Divinópolis, quando comecei a trabalhar como repórter na Rádio Minas, 1984, 1985, e ele literalmente parava Divinópolis. Parava o trânsito, vamos dizer assim. Eu não estou falando isso como forma de enfeitar, não. É porque ele realmente parava o trânsito. Erivaldo Adame, que é o presidente do sindicato dos condutores, e o Erivaldo parava porque ele liderou, ele coordenou as primeiras greves do transporte coletivo aqui em Divinópolis. E olha, realmente era uma fila de ônibus parada aqui na 1º de junho, na Getúlio Vargas. E de lá para cá, muita coisa, né? De lá para cá, o Erivaldo desenvolveu um trabalho muito importante frente ao sindicato e acabou se tornando presidente da Federação Mineira. Erivaldo, prazer te receber aqui. Boa tarde, Evandro, boa tarde a todos e todas que nos assistem. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje falando com você, a gente relembrando aí todo esse tempo aí que se passou, né? Quando você fala parou Divinópolis, para Divinópolis, a gente está no sangue, né? A gente sempre teve essa liderança e os trabalhadores sempre apoiou o sindicato e mais do que nunca, hoje o trabalhador brasileiro precisa voltar a apoiar os movimentos trabalhistas, os movimentos do sindicato, porque sem o sindicato vai ficar bem pior. Essa época, vamos começar lá desse meados da década de 1980, Erivaldo. Você assumiu o sindicato. A definição lá, o sindicato representa os motoristas de coletivo, os motoristas rodoviários, é um sindicato bem abrangente, não é isso? Hoje, tanto o sindicato quanto a federação representa todos os trabalhadores em transporte, seja ele coletivo urbano, coletivo intermunicipal que liga uma cidade a outra, o trabalhador no transporte de carga em geral, e ainda tem aqueles trabalhadores que, por força de lei, a gente representa todo motorista profissional que tem a carteira assinada. A gente chama esses demais trabalhadores como trabalhadores similares. É aquele que está numa loja de roupa, no supermercado, no depósito de material de construção. Trabalhou como motorista? De uma forma geral, trabalhou como motorista, é um profissional do volante e tem a sua carteira profissional, nós representamos todos esses trabalhadores. Até na indústria da construção pesada, na construção civil, enfim, é profissional, tem a carteira profissional, nós representamos esses trabalhadores. Erivaldo, eu imagino que é uma ação que nunca teve moleza. Naquela época era uma outra realidade e a gente vive hoje também uma realidade bem diferente, mas não menos polêmica. Combustível no preço que está hoje, questão do transporte coletivo, eu imagino que sejam pautas que devam estar atingindo muito o seu dia a dia. Como é que está esse momento para os motoristas e para o mercado de uma maneira, porque o reflexo do motorista é o que está acontecendo no mercado? Evandro, nós temos momentos diferentes, vou dizer assim, porque quando você tem uma economia estável no país, as coisas fluem melhor. No momento que você tem uma economia desenfreada, sem controle, a inflação sobe, o poder de compra do trabalhador, ele perde muito o poder de compra. Então, há mais uma cobrança por parte do trabalhador junto às entidades sindicais. Quando a coisa está mais ou menos estabilizada, os ânimos se acalmam. Então, com combustível, hoje, para o empresariado, é lógico, está difícil, para nós, até para quem tem o seu carro próprio, usar seu próprio veículo, está difícil, porque está insustentável o preço do combustível. E com isso, aumenta os valores de frete, aumenta todo o insumo, vamos dizer assim. E o empresário começa a dificultar em repassar
as reivindicações dos trabalhadores, que é salário, que é um ticket de alimentação, que é diária de viagem. Então, as coisas se complicam mais ainda, porque é todo mundo tentando economizar o máximo que pode, e aí o trabalhador acaba pagando se o trabalhador não estiver mobilizado. E como é que está o momento hoje? Vocês têm tido negociação? Você hoje representa a federação, congrega todos esses trabalhadores de Minas Gerais. A gente sabe aqui de Divinópolis é uma luta constante, uma discussão constante aí em relação à tarifa do transporte coletivo. Belo Horizonte, o bicho está pegando, é sua responsabilidade tratar disso lá também, né? Essa deve ser uma realidade em todo o estado, todo o país. Na verdade, eu assumi a federação agora no início, vamos dizer, de 2021, foi final de 2020, início de 2021, aí teve o recesso, mas o trabalho mesmo começou junto aos demais sindicatos do estado em janeiro de 2021. Não é fácil, a situação é muito complicada, porque tem interesses de todas as regiões, Zona da Mata, Norte de Minas, Triângulo, Sul de Minas, enfim, é muito complicado. E aí tem regiões, por exemplo, igual o Triângulo Mineiro, é uma região de mais transportadoras, de maiores caminhões, e tem um sistema, vamos dizer assim, do transporte diferenciado, que transporta grãos. Então, o agronegócio ali pegando o Triângulo Mineiro, muito Goiás, forte, né? Indo ali para o Mato Grosso. Então, você tem que tratar com muito cuidado e com certo cuidado, para não atropelar os interesses dos trabalhadores, os interesses dos empresários da região. É pressão muito grande. Eu imagino que você fica entre a cruz e a espada. Como federação, como sindicato, você, claro, tem a obrigação de defender o trabalhador. Mas também não dá para você negar hoje que ser dono de um caminhão, manter um caminhão hoje para o empresário também não deva, ou um ônibus não deva ser fácil, né? Esses caminhões novos hoje, uma carreta, por exemplo, aí, um cavalinho com a carreta, é em torno de R$1 milhão. Então, para pôr na mão de um profissional, nós estamos saindo de uma negociação do transporte de carga agora, essa semana, estamos fazendo a assembleia, estamos levando aí as propostas para os trabalhadores, mostrar para o empresário que o capital que ele põe na mão de um trabalhador, se ele não remunerar, se ele não cuidar bem daquele patrimônio humano que é o motorista, ele pode ter maiores prejuízos, porque não é fácil você pegar um caminhão novo desse aí e pôr na mão de um trabalhador se você não tiver dando ele um mínimo de condição, que é uma diária de viagem, que é um plano de saúde, certo? Um ticket de alimentação para ele deixar com a esposa, um salário digno. Então, é nessa linha que a gente está aí conversando com o empresariado e, graças a Deus, eu tenho tido um respeito assim, muito grande também por parte dos empresários, da gente de vir para a mesa, sentar, negociar. Essa negociação do setor da carga aí, a gente está ajustando aí um índice de reajuste até razoável, a correção da inflação, que é 12,47, mais um reajuste no ticket de alimentação e na diária de viagem. Hoje um trabalhador motorista que pega um caminhão aí para viajar daqui para Belo Horizonte, daqui para São Paulo, ele tem mais uma diária de viagem no valor de R$ 65. Isso ajuda ele. Ainda tem aquele trabalhador que pode fazer a sua alimentação no próprio veículo, caminhão, né? Que tem a gaveta e tudo. Mas a gente está aí buscando sempre o melhor para esses trabalhadores no transporte. Transporte coletivo, como é que está a situação hoje? Coletivo urbano, vamos dizer assim, em todo o estado de Minas Gerais, e acho que acredito também que no Brasil inteiro, as empresas do coletivo urbano estão passando por dificuldade, em virtude da pandemia que teve, 2 anos aí, redução de frota, redução de trabalhadores, as medidas provisórias que veio pelo governo federal. Acabou que beneficiou o empresariado, mas prejudicou muitos trabalhadores, que passou os seus direitos assim, muito fracionados. Por exemplo, para quem vai entrar em férias,
1/3 das férias ficava para pagar no final, junto com o 13º. E poderia fazer o trabalho intermitente, redução na jornada de trabalho. Então, foi prejudicial para nós, os trabalhadores, mas o coletivo urbano, eles estão buscando subsídio junto às prefeituras. Belo Horizonte mesmo, hoje nós estamos acompanhando aí, o prefeito atual tinha prometido dar um subsídio, mandou o projeto de lei para a Câmara não votou, agora entrar na Justiça, a Justiça concedeu o reajuste, mandou voltar a reajuste, e, enfim, está aquela confusão que ainda não definiu. O empresariado, por sua vez, reduz a frota, prejudica o usuário do transporte coletivo, porque não tem os ônibus no horário. Quando tem um ônibus, ele está superlotado, a pessoa vai despencando pelas portas, causando acidente. Enfim, vira o transporte coletivo uma confusão enorme. O intermunicipal também passou pela mesma dificuldade, né? Porque reduziu, não tinha ônibus para a cidade vizinha, porque foi fechado todas as entradas da cidade, e com isso, nós, os trabalhadores do transporte coletivo intermunicipal também, sofremos muito também e caímos dentro daquelas determinações da lei que o governo federal deu, que foi através das medidas provisórias. O buzzer está na moda aí agora, né? Espalhando e tal. Como que o sindicato encara esse tipo de serviço? Bom, Evandro, e a todos os ouvintes e ouvintes, a gente puxou uma campanha contra a buzzer, porque o governo Zema tinha colocou um projeto de lei para abrir o transporte, ser um transporte aberto. E nós entendemos que o transporte intermunicipal, para as empresas que pagou outorga, tem um contrato com a sociedade, com a população brasileira, vamos dizer assim, de uma forma geral, seria uma concorrência desleal em abrir agora para a Buzzer entrar. A Buzzer, nós entendemos que é uma empresa de aplicativo, que não tem sequer um ônibus. Eu tenho discutido isso muito lá em Belo Horizonte. Eles arrendam, por exemplo, vamos dizer, se você é proprietário de um ônibus, você arrenda esse ônibus para eles e põe para fazer os transportes. Questão de seguro, como é que funciona isso? Para o trabalhador, aí entra a questão nossa que nós representamos o trabalhador. O trabalhador não tem carteira assinada, não tem um plano de saúde, não tem o tique alimentação, não tem a diária de viagem e nem sequer tem aquele intervalo que a própria lei, que eu acabei de dizer agora há pouco, determina, que é o intervalo entre uma jornada e outra, 11 horas de descanso. Apesar da lei hoje já fracionar. Você tem que ter no mínimo 8, depois mais 3. No mínimo seria esse intervalo para descanso. E o que a gente se vê aí, até aqui na praça mesmo, aqui do Niterói, você vê até motorista dormindo, deitado lá dentro do bagageiro do ônibus, esperando para sair. Porque ali então, digamos assim, a rodoviária da Buzzer em Divinópolis, na Praça Candideus. E eles adotaram aquela praça ali, pintou ela, tá bonitinha a praça, mas em compensação, a concorrência, no meu entendimento, está sendo desleal com os empresários que pagam os impostos, que pagam as taxas de utilização dos terminais rodoviários, que paga o trabalhador profissional registrado, que tem os seus benefícios. Então, é uma concorrência desleal. A gente mobilizou 2.500 pessoas, trabalhadores do setor de transporte, lá na Assembleia Legislativa, lá em Belo Horizonte, onde a gente conseguiu derrubar o veto do governo Zema, que ele tinha vetado o circuito aberto, aliás, ele tinha vetado o circuito fechado e queria que fosse o circuito aberto. E a gente conseguiu derrubar. Hoje a Buzzer está funcionando através de liminar. Então a gente espera aí que o governo tenha mais pulso e que pelo menos regulamenta, porque esses trabalhadores que estão lá prestando serviço, eles estão na informalidade, e isso nos preocupa muito, com certeza. Evaldo, queria dar uma mudada aqui na entrevista, falar um pouco da sua história.
Quando eu citei aqui no começo da entrevista, lá de 84, 85, você funcionava ali ainda na rua Rio de Janeiro, era o curso opção, no terceiro andar, o sindicato dos motoristas no segundo, o Sintran no primeiro andar. Meu vizinho, professor Elmo, fez o supletivo lá com ele, também uma oportunidade, um grande cidadão, vai um grande daqui companheiro. A pouco com a gente aqui na sequência, aqui no programa de hoje. A gente foi parceiro sim ali, às vezes até emprestava alguma sala para ele, algumas cadeiras, mas é um cara extraordinário também, ele professor agora é Elmo. imortal, né, da Academia de Letras. Mas daquela época em que a gente está se referindo, lá no meados da década de 1980, você imaginava, quando você começou com aqueles movimentos de mobilização dos motoristas, que o sindicato daria tão certo, que você um dia seria presidente da federação estadual? A gente não imagina, mas quando você está ali partindo para um caminho de buscar, não só para si, mas também para todos os trabalhadores, porque naquela época os empresários tinham uma forma, como você não tinha uma entidade de classe para você discutir... Era Trubel. Naquela época dificultava mais. Como é que você vai discutir com o patrão? Não, se eu for lá conversar com ele, ele vai me mandar embora. Então não tinha ninguém para pôr a cara. Até antes, em 78, melhor dizendo, Evandro, eu tive notícia que eles tentaram criar um sindicato aqui em 78 e não foi para frente. E eu cheguei em 79, eu fechei na empresa São Cristóvão, depois a São Cristóvão vendeu para Trubel, e eu vim trabalhando nessas empresas aí, e foi aí que surgiu a necessidade da gente estar se organizando na categoria, para ter, assim, uma condição de discutir com o patrão, mais de perto a realidade do trabalhador, o dia a dia do trabalhador. Às vezes os empresários falam, sindicato é uma pedra no sapato. E não é, hoje a gente tem que ter esse diálogo. Eu costumo dizer que não existe patrão sem o trabalhador e não existe trabalhador sem o empresário, sem o patrão. Então, é uma via de mão dupla, a gente tem que estar junto com o patrão, torcendo para que ele cresça, mas também que ele conceda um pouquinho daquilo que ele ganhar para os trabalhadores que ali são o patrimônio maior dele, que é o que representa a empresa dele em todo segmento, seja ele no transporte de carga, seja ele no transporte intermunicipal, seja ele no transporte coletivo urbano, e seja ele nas demais empresas que a gente chama de similar. Como é que você foi galgando os passos até chegar na federação? Eu vim desde essa época que você acabou de mencionar aí, né, desde 79 que eu comecei a criar a associação. A gente passou por 2 anos de associação para depois transformar em sindicato. Naquela época, salvo engano, o ministro do Trabalho era Murilo Macedo ainda. Você tinha que passar por uma série de exigências para poder se criar, para se regularizar o sindicato. E assim a gente vinha fazendo, aos pouquinhos, fazendo as assembleias, buscando as reivindicações dos trabalhadores, discutindo com os patrões, em momentos até oposto, greve, discutir com o prefeito, que o prefeito tinha que também, como é um poder concedente, ele tem que olhar para o transporte público da cidade. E aí, naquela oportunidade, passando pelo governo do Galileu Machado, Aristides Salgado, Domingos Sávio, enfim, Demétrios, enfim, todos esses prefeitos que passaram por aí, eu até digo que eles teriam que olhar mais para o transporte coletivo, porque esse trabalhador, essa sociedade que precisa de um transporte público hoje, tem sofrido muito. Em todas as cidades do estado de Minas Gerais que eu tenho andado, o transporte público tem deixado a desejar para a sociedade. Não é um incentivo, né? Para a pessoa, o transporte tem que ser bom, para a pessoa falar assim, eu vou deixar o carro em casa. Vale a pena eu deixar o carro em casa? Aí esse teria que ser... Eu vou deixar o carro em casa, vou ficar 1h30 no ponto. Vou pegar um ônibus lotado. Se o ônibus passar, qual que é o incentivo para a pessoa realmente optar pelo transporte coletivo, né? Hoje, se você for falar isso aí com o cara, deixa seu carro em casa, vai de ônibus, ele vai fazer, você é doido, você faz isso?
hoje quase ninguém, infelizmente, faz, porque, infelizmente, o transporte público, não só de Divinópolis, mas de todo o estado de Minas Gerais. E outra, tem muitas empresas entregando a concessão para as prefeituras porque não está tendo condição. Agora, te pergunto, será que esses empresários também fez investimento em outra região, em outro bem, certo? Em outro ramo de atividade e deixou a empresa sucatear? Então, o que a gente tem visto aí, grandes empresas, não quero nominar nenhum aqui, em situação financeira difícil. Está nesse ponto? Tá. Tem empresa aí que não está recolhendo sequer o fundo de garantia dos trabalhadores, não está pagando INSS, enfim, vários benefícios. E não é poucas não, viu, Evandro? E muitas empresas de grande nome que estão em dificuldade. E por isso a gente tem que valorizar um transporte regulamentado, que cumpra com a sociedade, com os usuários, tudo aquilo que ele merece, porque o preço da planilha está lá, está calculado. E se calculou ali, ele já está pagando. Então, o usuário tem que exigir isso, e nós também, os trabalhadores, vamos exigir que as empresas cumpram com a gente também. Erivaldo, estamos chegando ao final, queria agradecer a sua participação aqui. E eu tenho certeza, o sindicato, você deve estar na correria entre Belo Horizonte, aqui em Brasília, mas a presença no sindicato ainda está constante. Quem quiser te encontrar, quem tiver alguma solicitação, alguma dúvida, alguma denúncia, questionamento, pode procurar o sindicato. Com certeza, eu quero deixar aqui, viu, Evandro, aproveitando o seu programa aí, deixar não só as portas do sindicato abertas para nossos trabalhadores, como qualquer um que quiser trocar um diálogo, trocar uma informação. O Sindicato Rodoviário de Divinópolis está aqui na Rua do Comércio, número 11, está de portas abertas. Ali perto do Campo do Flamengo. Eu estou dividindo minha tarefa aqui, 2, 3 dias aqui, 2 dias em Belo Horizonte, ou vice-versa, ou 3 dias lá, 2 aqui. Então, os 5 dias da semana, respondendo em nome dos trabalhadores rodoviários de Minas Gerais, tanto aqui em Divinópolis quanto lá em Belo Horizonte. E dizer que lá em Belo Horizonte ainda é mais pesado, porque a diversidade das regiões e de outros sindicatos, que a gente é cobrado por lideranças também de sindicato. Enquanto aqui a gente é cobrado pelo trabalhador da base. Mas é muito importante trocar essa informação e levar aí a mensagem, dizer que aos trabalhadores, não desanima, procure seu sindicato, filia, cobra, porque nós estamos à disposição para buscar um dia melhor. Erivaldo, só para a gente finalizar, você é presidente hoje de uma federação sindicato de quantos trabalhadores? Hoje nós calculamos aí que, assim, a gente não tem um número exato, porque o próprio CAGED tem dificuldade em fornecer para a gente, o pessoal, mas nós representamos aí em torno de 600 mil trabalhadores em Minas Gerais. E isso gente. Levando aí em conta todos esses profissionais que eu acabei de dizer, motorista de carga, motorista de ônibus intermunicipal, urbano, e os similares que é nas empresas diversificadas, que somos regidos hoje pela lei, a lei 12.619 de 2012, e ela foi alterada pela 13.103 de 2015. Então a gente está aí na expectativa de que, juntos com os empresários, junto com esses trabalhadores, a gente possa buscar um dia melhor. Muito bem, agradecendo então Erivaldo Adamo, presidente dos sindicatos rodoviários.